E contem para nós, né, nesse período da viagem, o Jonathan ficou doente, né, Jonathan, e conta para nós como que foi isso, como que foi para vocês, questão de hospital, de se comunicar, conta também, conta para nós, o que aconteceu, assim? Foi horrível. Foi assim, a gente ficou. Quando a gente estava em Utah, eu acho que tudo foi uma consequência de um descuido meu. Eu comi muita comida industrializada. E aí, sabe que vem muito sódio, vem muita coisa que não presta, né? E aí, essa coisa de ficar sempre viajando, tu acaba comendo muita tranqueira. Tu acaba comendo muita coisa que, tipo assim, não deveria estar comendo, não tá seguindo uma alimentação, não tá seguindo um treino, fazendo tudo errado, de fato. E aí, o que acontece? Eu tomo muita água, mas eu comecei a tomar muito refrigerante. E aí, eu acho que isso agravou porque eu tive, né? Então, a gente estava em São Marcos, que é aqui perto de Austin. Tava voltando de uma viagem da Califórnia, acho. Acho que foi. Só um detalhe, o áudio do Jonathan baixou um pouco, eu não sei se soltou alguma coisa Tá assim, ouvindo agora? dá Tá para me ouvindo? ouvir. Ele só tinha baixado um pouco, mas tá beleza. Tá. Aí estávamos em São Marcos e tal, aí estávamos no hotel e começou assim, toda hora eu ir no banheiro, toda hora eu ir no banheiro. Aí eu até falei pra Carol, acho que eu tô com infecção urinária, não é possível. Toda hora eu ir no banheiro. E aí daqui a pouco senti uma dor assim, fazia uns 2 dias que estava me incomodando um pouquinho minha lombar. Mas, como a recente tinha voltado de viagem, eu pensei que era de dirigir, muito tempo sentado, sei lá, entendeu? E eu, por mais que eu esteja acostumado a fazer viagens longas, assim, direto, e não dei bola. Aí eu sei que numa dessas que eu fui no banheiro, eu senti uma fisgada mais forte, assim. E aí eu fui pesquisar, porque me veio a consciência, cara, faz 2 dias que eu tô tomando muito refri e tomei pouca água. E aí me veio na cabeça assim, cara, acho que vou tomar água porque pode me dar pedra nos rins. E aí eu senti uma fisgada, eu peguei meu telefone e fui pesquisar. Dor na lombar e, tipo, muita vontade de ir no banheiro o tempo inteiro. Aí quando eu li ali pedra nos rins, parece que o negócio leu e já veio a dor. Uhum. Ele só se segurou assim, tipo, ele tava de pé, ele se segurou e falou, ai, daí, tipo, quando Cara, deu eu. uma fisgada assim, que parecia que me enfiaram E uma faca na minha vocês lombar. estavam aonde nessa época? A gente tava voltando de uma viagem e a gente ia continuar. Olha só que loucura. A gente ia continuar viajando, tá? A gente não ia ficar no Texas, a gente só ia parar no storage, pegar as coisas, porque a Mudar as gente roupas, muda as sabe? roupas, né? Tipo, de acordo com o clima e tal, vai ali no storage e troca as roupas das malas. A gente ia fazer isso e a gente ia continuar viajando. Nem sempre é qual estado a gente ia, mas enfim. E só que daí o Jonathan falou assim: ah, amor, eu tô cansado, vamos parar num hotel. Ele Que falou que assim. essa coisa tava me incomodando na lombar e eu não sabia se era de dirigir, sabe? Aí eu pensei, ah, vamos então, né? A gente pode ficar no hotel essa noite e amanhã a gente segue viajando, segue a viagem. E daí foi muito bom, foi a melhor coisa que a gente fez, parar no hotel, né? É. Porque daí ele pôde, tipo, a gente pôde organizar tudo. Agoniar em paz. É, também, misericórdia. E, e eu sei que daí ele começou a sentir, né, amor? Começou Sim. a sentir a dor. E assim, o Jonathan, ele é uma pessoa muito forte pra dor, assim. Não é qualquer coisa que derruba ele de verdade, sabe? Uma dorzinha de cabeça nele não tem o mesmo efeito que uma dor de cabeça em mim, sabe? Eu fico mal, acaba o meu dia. Ele não, ele continua Eu acho que fazendo foi muita tudo. pancada na minha cabeça já por causa das lutas. E aí eu não. Tipo assim, o psicológico é muito forte. Por mais que doa alguma coisa, eu tento chegar na última instância em qualquer coisa, sabe? E daí, quando eu vi que ele tava realmente mal, quando ele fez assim com a dor, sabe? Ele colocou a mão na parede, eu fiquei, bah, coisa séria, sabe? Aí nisso ele já foi direto pra. Eu deitei. Foi pra cama, né? Eu Deitar. deitei e aí eu li, né? Eu li, tipo, tem que tomar água, tal. Fui ler fórum sobre isso, né? No Google, né? Tinha o Google. E só que o que acontece? Eu deixei de tomar água. Só que aí eu tomei bastante água para tentar tipo amenizar o negócio e na verdade eu piorei tudo. Porque quando tá na crise do negócio, que eu nunca tinha tido, não pode tomar água, porque daí justamente está trancado ali por causa da pedra e tal. E eu tomei mais um monte de água e pressionou. Então, tipo assim, eu tava com uma dor insuportável, que não tinha feição. Aí eu falei pra Carol, vamos esperar. Se não passar em 1 hora essa dor, a gente vai pro hospital. E eu tentei aguentar 1 hora, sei lá, 1 hora e meia. E me vira pra cá e não tinha feição mais pra poder ficar na cama. E aí a Carol pegou o carro e me levou pro hospital, né? Que, eu tentei resistir até a última, Eu assim. fiquei falando, amor, vamos pro hospital. E ele, não precisa, porque a gente tem medo de. Eu tinha medo de ir pro hospital aqui, entendeu? Eu falei isso no meu canal, várias pessoas foram lá, compartilharam histórias muito parecidas com a gente, pessoas que moram aqui, que entendem a realidade daqui. Muitas pessoas falaram, nossa, Carol, eu te entendo, também tenho medo de ir pro hospital. Várias me relataram histórias assim. Só que muitas que não têm nem noção de como é a saúde aqui, vão lá e ficam criticando. Ah, mas o Brasil isso, o Brasil aquilo, achando que é melhor, sabe? Mas não, gente.
porque no Brasil a gente tem a opção do SUS, sabe? Não é uma coisa. Tipo, no Brasil eu nunca tive plano de saúde. Eu estava pensando em fazer o ano que a gente veio pra cá. E aqui é inevitável, tu precisa ter, e mesmo que tu tenha, tu tem que pagar um valor à parte, não é uma coisa que cobre tudo. Então, 100%. tu nunca vai ter o 100%, nunca. Independente do valor que tu pague. Então, assim, tu sempre vai ter que pagar algo a mais. E eu ficava com medo, porque todo mundo me falava que era muito caro. E de fato foi bem caro, né? Pra te ter uma ideia da quanta dor eu tava, pra me sair do carro, eu saí com cadeira de rodas, pra te ter uma ideia, pra poder entrar no hospital. E que eu não conseguia caminhar já. E ele relutou muito pra ir, porque a gente tinha esse medo, né? Sim, é que tem dois fatores. Uma, que eu não queria pagar uma conta de hospital, sendo que duas eu acho que eu aguentava, entendeu? Então, tipo, eu tentei juntar as duas coisas. E quando chegou lá, daí a gente foi direto pra emergência, porque realmente estava muito ruim. E, cara, quando chegou na emergência, tipo assim, claro que foi a nossa experiência, não significa que seja todos os lugares assim. Isso foi o que nós passamos. Mas deixar foi bem horrível. claro isso, né? Mas eu, na minha cabeça, assim, se tu vai na emergência, porque é uma emergência, né? Não tem tempo pra te ficar perdendo tempo Né? ali, sabe? Senão eu marcava uma consulta, meu consentimento, tá? Então, quando a gente chegou lá, o atendente tava com um fonezinho no ouvido e, tipo assim, cara, ele levou quase uma hora para nos atender. Pegando o primeiro, ele foi pegar nosso endereço, forma de pagamento. Ele agiu super indiferente. Cara, o Jonathan, ele gritava de dor. Tava ruim mesmo. Gritava de dor. Sabe o que é isso? Nossa, é Em horrível. português? Não tinha ninguém mais, não tinha fila. Em português. Cara, xing-ling, chinês ali, cara. Ele gritava de dor, foi horrível, horrível, horrível. E o cara, tipo, indiferente, sabe? Como se eu não tivesse tido dor. Bem ouvindo fone de ouvido, ouvindo a música dele, preenchendo os Talvez negócios. seja o dia a dia dele, ele veja várias coisas pesadas e esteja acostumado. Mas igual, Mas né? igual, eu acho que assim, tem que ter uma prioridade. Como eu já fui atleta profissional e eu também já tive muitos alunos de MMA profissional, muitos alunos mesmo, que tipo assim, eu ia uma vez por semana levar alguém no pronto-socorro, pra te ter uma noção. E, cara, no Brasil a gente, como era sempre coisas sérias, era atendido em 5 minutos. A gente já passou na frente de policial com baleado. Mas olha só, eu não sou atleta. Eu tenho enxaqueca. Várias e várias vezes eu fui parar na emergência, eu era atendida, sabe? Se eu for, eu tenho com áurea, né? Minha enxaqueca com áurea. Então eu fico com toda errada. E daí eu sempre fui atendida, né, amor? Sempre, independente do hospital, sabe? E ninguém ficava me pedindo um monte de coisa antes de eu passar, não. Eles ficavam com uma pessoa pegando os meus dados e me mandavam pro... Tipo, a Carol, toda vez que acontecia isso aí, uma coisa, eu ficava passando os dados e ela já ia pro atendimento. Eu não aqui. Eu fiquei até a Carol passar todos os dados para depois passar pelo check-up ali, que é normal, daí para tirar pressão, pra perguntar se eu tenho alergia, essas coisas assim, os negócios que daí é padrão. Mas até chegar a esse ponto levou uma hora, sabe? Então, tipo, eu fiquei uma hora e pouca esperando a dor no quarto, porque eu já tava ruim. E o negócio piorou. E aí eu fiquei mais uma hora e pouco esperando o atendimento, o hospital foi muito ruim. Acho que levou quase 3 horas pra receber o primeiro medicamento de dor. E aí quando eu recebi aquele negócio, como é que é o nome? Ibuprofen. Não, eu recebi negócio bem forte. Eu toma pra pra dor muito forte, injeção. Morfina? Puxa, morfina, isso. Aí quando Sério? eu tomei a morfina, sim. aí eu tomei a morfina, que eles falaram que tipo, era caso pra isso. Quando eu tomei, aí me aliviou, sabe? Só que até esse processo levou quase 3 horas. Foi horrível. Nossa. Foi Então, horrível. tipo, cara, aí quando eu tomei a morfina... E a comunicação? Como que vocês faziam pra se comunicar, assim, na hora, assim? Quando eu cheguei no hospital, eu falei que eu precisava de ajuda porque meu marido tava passando mal. Eu falei tudo em inglês, até aí tudo certo. Aí o cara, ele já pegou a cadeira de rodas e daí ele perguntou onde estava a dor. Aí eu tentei explicar e me fui mostrando, né, onde estava a dor dele. Aí ele já falou em inglês, né? Eu acho que é pedra nos rins, porque é um caso muito comum aqui nos Estados Unidos, isso acontece muito. Não sei se tem influência da comida, enfim. Deve ser puro sódio. Não sei. Mas acontece muito. Aí ele falou, eu acho que ele tá com pedra nos rins. E já colocou o Jonathan na cadeira de rodas e eu já pensei, foi. nossa, já vou ser atendido agora vai. Que nada, né? Aí, nisso ele começou a perguntar, tu tava com dor de barriga? Tava com um problema no intestino? Uma coisa assim, Sim. né? Vomitou? Teve febre? Começou a perguntar essas coisas. Aí, algumas coisas a gente não entendia, daí ele pensou, pegou aquele robozinho que a gente falou antes, sabe? Aí ele pegou e perguntou qual era o nosso idioma, a gente falou português e tal, aí ele já colocou, na verdade foi na triagem daí isso, né? Aí na triagem, a moça da triagem, a enfermeira,
já colocou o robozinho, já Isso é bem colocou o nosso rápido o robô, português. isso eu falo. É. Assim, cara, ligou o negócio, parece que tipo, começou uma ligação telefônica, não deu 2 minutos, já tinha um atendente em português conversando comigo. Isso foi rapidíssimo. Aí lá ela começou a perguntar os detalhes, né? Tipo, faz quantos dias? Você teve causa de náusea, vômito, né? Aí eles começam a perguntar mais coisas. Mas aonde exatamente tá doendo? Qual região? Qual o seu nível de dor? Eles começam a perguntar isso começaram a perguntar isso pro Jonathan, né? Mas, assim, levou um tempo, mas aí começaram a perguntar isso na triagem, aí ele... aí veio o médico na sala, veio o médico só uma vez, na verdade, que daí ele viu que eu tava com pés nos rins mesmo, me mandou pra sala de ressonância, aí eu fui fazer uma ressonância, voltei, depois que eu já tinha tomado a morfina, né, que daí eu conseguia pelo menos me movimentar e tal, e aí depois, uma meia hora depois, começou a passar o efeito da morfina, 40 minutos, começou a voltar a dor. E aí, o que acontece? Eles me deram um remedinho pra dor. Na verdade, eles vinham toda hora no quarto, fica uma pulseira, e eles não te perguntam nada, não falam, só bipa, pra poder registrar no sistema, vem bipa e te dá um remédio. Vem bipa e faz não sei o quê. E a conta então, vai subindo. Vai indo, vai lá bipando, é como se fosse mercado passando as coisas, sabe? Ai, meu Deus, não tem soro, não. É tipo isso. Não, e assim, detalhe, colocar tá? o soro, bipa também. E detalhe, o médico mesmo, ele ficou... Se ele ficou 3 minutos dentro da sala, foi muito dentro do quarto. Ele ficou pouquíssimo. Todo o atendimento foi feito pelos enfermeiros. E a ressonância que o Jonathan fez, a gente não teve acesso nem ao exame, a gente nem sabe quantas pedras e qual o tamanho da pedra que ele tinha. Por quê? Porque porque foi assim, daí o Jonathan fez a ressonância, fez tudo que tinha que fazer, voltou pra sala. Me aplicaram soro daí. Aplicaram o soro nele e deram mais um remédio que tava voltando a dor dele, mais um remédio pra dor. E daí demorou um tempinho e tal. Aí eu perguntei, quanto tempo mais ele vai precisar ficar assim e tal. Isso a gente tinha passado um bom tempo lá, né? E daí o enfermeiro, na verdade, o recepcionista voltou no quarto. E daí ele falou assim: na verdade, ele já tá liberado. E o John tá com dor. Daí eu falei assim: como assim já tá liberado? Ele tá com dor. Tipo, tá, e quantas eu tenho, o que eu tenho que fazer? Aí, o que eles fizeram? Eles imprimiram um manual, acho que eles têm padrão lá pra pedra nos rins, deve ser muito comum isso mesmo, porque eles vieram com umas 10 folhas, dizendo o que eu tinha que fazer em casa, e que, tipo, se não melhorasse em 10 dias, eu voltaria lá de novo, pra daí retirar por aí. Com dor. Com dor. Não, e daí aí eu falei assim, tá, mas quantas pedras são? Aí ele falou assim, não sei, o médico é que sabe. Aí eu falei... Mas vocês já estão liberados. Tipo, aí já começou a mostrar a receita que a gente tinha que passar numa farmácia, e aí tinha que ser uma farmácia específica. Só que de detalhe, isso 3 horas da manhã. E, tipo, ele tinha tomado um remédio pra dor e já estava passando o efeito já de novo. Ele já tava com dor, o Jonathan, de novo. E o cara não sabia nos dizer o tamanho, nem quantas pedras eram. Daí, tipo, ele falou, vão na farmácia comprar um remédio pra dor e o remédio pra desmanchar as pedras e tal. Que daí... Ele vai expelir em casa. Aí quando a gente chegou na farmácia, a farmácia fechada, porque era de madrugada, a farmácia abria, tipo, só Meu Deus. Não, daí eu falei assim, a farmácia é 24 horas. Ele, eu acho que é. Eu acho. E aí tinha que ser só naquela farmácia, não podia ir em outra. Em questão aí a gente chegou na... Não, desculpa. Eu só ia falar que em questão de saúde, eu acho que o Brasil é muito melhor. Muito melhor. Sem dúvida. Eu já trabalhei em hospital no Brasil e assim, eu já trabalhei na unidade de urgência e emergência, eu mexia com a parte de pagamentos dos médicos, mas eu tinha contato. E os médicos vão muito além, você tá entendendo? Tem muito médico que tá ali na unidade de emergência, mas ele é residente de alguma especialidade, às vezes oncologia, terapia intensiva, oncologia, whatever. E eles vão muito além nos atendimentos. Então, se vê um negócio estranho, vamos pedir um ultrassom. Não sei o que, sua cabeça está doendo, vamos pedir uma tomografia. Você tá entendendo? Uhum. E eu já levei gente aqui no hospital e eu vi que realmente, às vezes, parece meio descaso, sabe? Eu não sei se a má formação... Fica a desejar, sabe? Cara, e assim, Roger, depois que eu falei esse depoimento, eu já fiz no meu canal. E eu recebi um monte de relatos de pessoas que falaram a mesma coisa em estados diferentes daqui. Assim, se eu for, a proporção de pessoas que elogiaram foi muito menor, sabe? E geralmente as pessoas que elogiaram foi ou no norte, acho que é no norte, ou na Flórida. Teve algumas pessoas que falaram. Mas assim, aqui no Texas teve gente que falou, embora a gente ame, né, o Texas,
Teve gente que saiu de lá com um ponto mal feito. Não, mas é só tu Que me ver. mandaram foto do Mas ponto. assim, é só tu ver. Eu acho que qualquer hospital, sei lá, na face da terra, se o paciente tá com dor, tu não pode liberar o cara. Tipo, eu já tive um acidente no Brasil, por exemplo, que eu me acidentei de moto, e eu bati minha cabeça e nem foi tão forte, não deixaram eu sair do hospital depois de 24 horas pra ver se eu não ia ter nenhuma reação. Sabe? Então, tipo, eu falando pra ele que eu tô com dor, eles me liberam. Tipo, E eu acho que eles são meio, assim... Eles falam, assim, no Brasil, eu acho que a gente tem um tato maior com o paciente, sabe? O que eu notava. Tinha uma linguagem muito técnica, então eu não entendia tudo, né? Mas, assim, eles falavam coisas na frente do Jonathan, tipo, ele tá com isso. Vai sentir dor ali não sei quanto tempo. Sabe? Ele falava na frente do paciente. Eles não discutiam os assuntos numa salinha e depois iam ali e falavam pro Jonathan o que ele tinha que fazer. Não, eles falavam ali na frente do Jonathan, entendeu? Tipo, tá isso. E a questão da ressonância que ele fez, foi ressonância, né? Sim. Eu achei que foi muito pra tirar dinheiro, sério. Foi muito. Nem nos entregaram, sabe? Tipo, a gente não teve nada, nenhum Claro, acesso. depois eu poderia ligar lá, até uns amigos nossos do Texas queriam ligar pra nós, pedir, que é a obrigação deles dar, mas aí, tipo assim, eu já não fazia mais questão, já tô bem. Então, tipo... E, tipo, depois disso, a dor não passou assim, sabe? O Jonathan ficou mais 25 dias, mais ou Foi menos. embora com a dor. Ele ficou 25 dias sofrendo, sabe? Foi mas, horrível. Assim, a primeira semana foi terrível. E teve mais uma coisa muito importante, mas um detalhe muito importante. O remédio de dor que o médico passou pro Jonathan foi de 2 dias. Não, 3 dias. 3 dias. O Jonathan continuou com dor. E sabe como é que eu resolvi o problema do dor do Jonathan? Com uma tia minha que é enfermeira no Brasil. Eu fiz chamada de vídeo, ela foi comigo na farmácia virtualmente. E a gente foi vendo ali os remédios que eu conseguiria comprar, né? Porque a gente não consegue comprar a maioria com receita só. Então a gente foi vendo os possíveis medicamentos que eu poderia dar pro Jonathan, né? Com o conhecimento dela, óbvio, né? Não seria no meu. Pra sanar, pra amenizar a dor do Jonathan. Como então, é que vai me assim, dar um remédio pra 3 dias, uma coisa que, tipo, cara... Que durou 25. Meu Deus, sabe? Tipo, agradece a esposa aí que Deus te deu, hein? Nossa, foi assim... Eu não conseguia me mexer, cara. Foi assim, horrível, sabe? Todo o nosso tratamento foi feito do Brasil pela minha tia, sabe? Porque, assim, foi horrível. Foi um descaso total, né? Não, e detalhe da conta, né? Que veio, né? A gente já vai falar da conta, mas o Plínio fez até uma observação aqui, ó. No Grey's Anatomy, o atendimento era tão bom, minha vida é uma mentira. Sério? E falando da conta, vocês tinham plano de saúde? Não tinha? Quanto que deu essa conta? Se dá para Na pagar? verdade, eu tive plano de saúde só na infância, porque eu sempre fui muito esportista, né? E, tipo assim, cara, sempre muito saudável, sempre treinava, sempre cuidando da alimentação. Eu nunca precisei, assim, do hospital. Então, tipo, pra nós não era uma coisa de prioridade, sabe? E isso não é um orgulho, tá? Não é um orgulho, a gente devia ter feito. Descaso Foi mesmo descaso. por falta de atenção nisso e cuidar de outras áreas. A gente estava vendo o plano de saúde, mas como a gente estava viajando, não era uma prioridade agora, mas a gente estava vendo para saber. Agora... Nossa, mudou totalmente, né? Mudou o conceito, sabe? Meu Deus. Mas aí o que acontece? Veio a conta, aí quando chegou a conta, a Carol já mandou e-mail pra lá descascando do atendimento, tudo que foi horrível, assim, tal. Antes de vir a conta, na verdade, ela já mandou e-mail reclamando. Porque Aí... eu registrei tudo. Tipo, eles deixaram o hematoma no braço do Jonathan. Na hora de aplicar o soro, eles não só aplicaram, eles fizeram um negócio Cara, ficou monstro. mal colocada na minha veia. Tipo assim, minha veia é trifácil de pegar. E deixaram toda tirada, botaram pra tirar também, tiraram toda errada. Eu tirei foto, eu fiz vídeo de todo o descaso, sabe? E então, pra eles, tinha provas, né? Aí veio uma conta, sei lá, agora veio uma conta 13 de mil 13 mil e pouco, e aí baixou pra 5 mil e pouco, né? Por causa da reclamação da Carol. Mas assim, vamos calcular. Se você não tivesse reclamado, $13 mil por 2 horas e meia no hospital, pelo amor de Deus. Com hematoma, com mau atendimento, com Eu saí com dor. A receita me deram para 3 dias, coisa que eu fiquei 20 e poucos dias, sabe? Eu não tive os exames que eu fiz, que me cobraram pelos exames. Então, nada. Tipo, foi péssimo. Eu não desejo isso para ninguém. Isso é um ponto muito negativo daqui, né? Tem muitos pontos positivos que a gente sempre fala e exalta sobre, mas eu acho que os negativos também têm que ser falados, né? Não é? E é bom a gente ter esse canal de informações, porque senão todo mundo olha pra gente lá sorrindo no mercado e escorregando na Disney, olha o Roger Delivery, olha a Carol e o Jonathan lá comendo um monte de coisa gostosa e não sabe disso.
Não, tem um monte de coisa no bastidor aí, fora que, tipo assim, coisas que não vai pro bastidor, mas que faz parte do dia a dia. Que, tipo assim, todo mundo tem uma vida, eu acho que todo mundo passa trabalho em várias coisas, mas a diferença é que a gente, tipo assim, enfrenta tudo numa boa, entendeu? Tipo, aconteceu, bola pra frente, aconteceu, bola pra frente. É importante mas falar isso. Acontece, é uma vida normal aqui, não é o paraíso, né? E é importante falar isso porque, às vezes, eu recebo muita mensagem assim, ai, Carol, mas só sorri, ai, tá tudo bem. Não tá, mas é que a gente não vem aqui só chorar as pitangas, porque não vai mudar nada na nossa vida se a gente ficar aqui reclamando, né? A gente precisa trabalhar para que as coisas mudem. Então, não adianta a gente só vir, a gente tem que contar, óbvio, algumas coisas, né? Como isso foi uma coisa horrível e serve aí por um alerta para quem tá vindo, com certeza se preparem. Mas também não vai adiantar a gente ficar abrindo aqui um monte de coisa, né? E, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo também, que até a galera fala, aqui no Brasil tá bem pior. Mas eu vou te dar um exemplo. A economia aqui nos Estados Unidos, em geral, cara, tá, tipo assim, a inflação tá pegando. Eu sei que no Brasil tá também, mas punk. o que tá acontecendo aqui, cara, é que no Brasil é meio normal. Nos Estados Unidos não, né? E aqui, por mais que, tipo assim, não seja uma disparidade tão grande quanto comparado ao Brasil, para quem tá vivendo aqui, a inflação chegou. Chegou muito. E vai mais, vai além. Entendeu? Tipo, e não é numa coisa ou outra, cara, em tudo, se tu for somar. Tu coloca aí os aluguéis, subiram de 40% a 60%. Tu coloca o combustível, subiu, cara, teve lugar que subiu 100%. Se tu for parar pra pensar. E se a gente fala muito, a galera não gosta de ouvir a verdade, né? Perde seguidores. Então a gente finge demência, né? Finge aqui, ó, que legal aqui. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo maravilha, cara. Venha! Chega a ser triste, tipo né? Assim, ó, claro que, óbvio que os Estados Unidos ainda tá muito à frente do Brasil, isso sem dúvida nenhuma, mas uma perspectiva de quem vive a realidade aqui, entendeu?